A conclusão do julgamento dos integrantes do núcleo crucial da trama golpista ontem à noite, com a condenação inédita de um ex-presidente da República, abriu uma nova etapa do caminho até a execução das penas, ou das sentenças. Os advogados dos condenados esperam que a decisão seja publicada para que possam dar entrada nos recursos. Mas ontem mesmo, defensores começaram a criticar a decisão da primeira turma do STF e o tamanho das penas impostas. Os 27 anos e 3 meses de prisão para Jair Bolsonaro, propostos pelo relator Alexandre de Moraes, tiveram o apoio de 3 ministros. Só Luiz Fux não opinou na dosimetria do ex-presidente porque tinha votado pela absolvição. O julgamento demorou 5 dias. Com a conclusão dos votos, já no fim da tarde de ontem, os ministros passaram a decidir a dosimetria das penas, o tamanho da punição para cada réu. Pelas regras, o primeiro a apresentar esse cálculo foi o relator ministro Alexandre de Moraes, seguido de Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Luiz Fux só participou da discussão sobre a punição para os 2 réus que considerou culpados por um único crime, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto. Moraes levou em conta a pena fixada por lei para cada um dos 5 crimes, sempre considerando a participação de cada um dos réus. Os agravantes listados no Código Penal, como a posição de cada integrante na organização, a responsabilidade nos atos praticados e o cargo público que ocupavam. Também considerou atenuantes, que permitem a redução da pena, como o fato de o réu ter mais de 70 anos na data da sentença. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, a pena base prevista no Código Penal para organização criminosa é de 3 a 8 anos de prisão. Bolsonaro foi condenado a 7 anos e 7 meses. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito vai de 4 a 8 anos de prisão. A pena para o ex-presidente foi de 6 anos e 6 meses. Golpe de Estado é punido com pena de 4 a 12 anos. Bolsonaro foi condenado a 8 anos e 2 meses. Dano qualificado. A punição vai de 6 meses a 3 anos. A pena para Bolsonaro ficou em 2 anos e 6 meses. E deterioração de patrimônio tombado prevê pena de 1 a 3 anos. Bolsonaro foi condenado a 2 anos e 6 meses. Somados todos os crimes, a pena fixada foi de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. Já considerados os agravantes de ele ter sido o líder da organização criminosa e presidente da República, por exemplo, e o atenuante de ter 70 anos. A mesma lógica foi aplicada aos outros 7 réus. O candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições para presidente, general Braga Neto, 26 anos de prisão. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, foram condenados a 24 anos de prisão. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, 19 anos de prisão. E o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro, há 16 anos, 1 mês e 15 dias. As acusações contra ele por dano e deterioração ficam suspensas enquanto ele for deputado. À exceção de Ramagem, as condenações de ontem superaram a maior pena aplicada aos vândalos do 8 de janeiro, de 17 anos e 6 meses. Já o tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto, conforme previsto no acordo de colaboração premiada. Além da prisão, os condenados vão sofrer outras punições. A primeira turma do Supremo determinou que Anderson Torres e Alexandre Ramagem percam o cargo de delegado da Polícia Federal. Também vai enviar ofício à Câmara dos Deputados para a perda do mandato de Ramagem. E ainda vai comunicar o Superior Tribunal Militar do resultado do julgamento para que ele decida sobre a perda das patentes do capitão Jair Bolsonaro, do almirante Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, todos da reserva. Os réus também perderam os direitos políticos. Não podem votar nem ser votados durante toda a punição. E foram declarados inelegíveis por 8 anos, que só serão contados após o cumprimento das penas. Antes da prisão, ainda há um caminho a ser percorrido.
O STF precisa publicar o acórdão da decisão com os votos e o resultado do julgamento. Esse prazo é de até 60 dias. Aí as defesas terão 5 dias para apresentar os embargos de declaração. Recursos que pedem esclarecimentos sobre os votos, mas que não mudam a decisão. Há também os embargos infringentes, que pedem para reavaliar o resultado final. O entendimento atual do STF prevê que esse instrumento só pode ser apresentado às turmas no caso de 2 votos pela absolvição, o que não aconteceu. Mesmo assim, os advogados de defesa já disseram que insistirão nessa estratégia. Só após a análise de todos os recursos e com o chamado trânsito em julgado que as penas podem ser executadas e os condenados presos. Considerando a média de tempo do Supremo para casos assim, a prisão pode acontecer até o fim do ano. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu a decisão com respeito, mas manifestou profunda discordância e indignação. Afirmou ainda que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de janeiro. Insistiu que Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira instância ou, se assim não fosse, pelo pleno do STF. E finalizou dizendo que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais e que, após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional. As outras defesas que se manifestaram disseram discordar da decisão da primeira turma, reafirmaram a inocência dos réus, consideraram as penas excessivas e disseram que vão recorrer. Já a defesa de Mauro Cid disse que o julgamento consolidou o reconhecimento da legalidade e da efetividade do Instituto da Colaboração Premiada e pediu hoje ao STF a retirada da tornozeleira eletrônica. Ontem, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, esteve na primeira turma e se manifestou sobre o resultado. Ele afirmou que o julgamento foi baseado em provas, transparente e respeitou o devido processo legal com direito à ampla defesa. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. A vida, no entanto, é plural, assim como também é este tribunal. E por essa razão não quero deixar de manifestar respeito e compreensão pela posição divergente. Pensamento único só existe nas ditaduras. Na vida democrática, antes da ideologia, antes das escolhas legítimas e das diferentes visões de mundo, tem de existir o compromisso com as regras do jogo, com as instituições e com o respeito aos resultados eleitorais. Essa é a mensagem mais importante desse julgamento.